Equilibrador na aldeia, brador na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Olá meus irmãos, meu saravá fraterno. Vamos aqui fazer um complemento da aula anterior. Na aula anterior falamos sobre os nossos guias, de uma maneira bem legal, né? Falando dessa interpretação dentro da Umbanda, da qual, como eu sempre costumo dizer, da qual eu atuo, da qual eu trabalho, dentro desse sistema de trabalho espiritual onde a gente fundamenta os nossos orixás, os nossos exus, os nossos guias com assentamentos. Lembrando, meus irmãos que estão assistindo às aulas, fico muito feliz com todos que estão nos prestigiando, clicando ali sempre no sininho, fazendo a participação, se cadastrando em nosso canal. Mas é importante ressaltar, quando nós falamos de Umbanda, eu vou estar sempre falando isso. Você que é médium de Umbanda, você que está dentro desta grande religião, é sempre importante respeitar os mais velhos. É sempre importante respeitar aquele que é mais novo também, porque nós todos fazemos parte de uma grande força espiritual chamada Umbanda. Respeitar o seu dirigente espiritual é o princípio fundamental dentro de um trabalho religioso. Então, por mais que você esteja aqui assistindo uma aula, ou que você esteja lendo um livro de Umbanda, que você esteja participando de outros conhecimentos de Umbanda, o trabalho dentro do terreiro, aquilo que a doutrina da tua casa fala, isso é insubstituível, tá bem? Aqui você vai escutar falar sobre a Umbanda, dentro da doutrina que eu atuo, que eu trabalho, mas sempre respeitando as demais vertentes de Umbanda. A Umbanda, ela é tudo isso, essa grandiosidade dentro da espiritualidade. E hoje eu quis gravar o complemento de Umbanda separado, falar também de forças espirituais sobre a questão da manifestação e sobre a questão dos seres infantes. Eu tenho uma particularidade muito grande quando a gente fala de espíritos que trabalham nesta linha de atuação. Espíritos e seres encantados. Qual que é a diferença de um espírito que já vivenciou aqui em nossa questão encarnado, junto conosco, e daquele que é um ser encantado? O espírito que já encarnou, já vivenciou várias vidas, atingiu um grau espiritual e hoje milita a espiritualidade no auxílio de outros irmãos, seja como um mentor, seja como um guia dentro de um arquétipo. Isso não é só dentro da Umbanda, isso é exatamente uma força uniforme na espiritualidade. É lógico que dentro da Umbanda, como eu expliquei, nós temos um outro tipo de classificação. A Umbanda, ela tem um trabalho fundamentado com os guias e que realmente é para a gente valorizar exatamente a maneira que a gente atua e trabalha. Então é importante isso. Os seres encantados são seres da natureza e da espiritualidade também, que nunca tiveram a questão da manifestação enquanto encarnados, nunca encarnaram, mas atuam como seres elevados na sustentação também de trabalhos vinculados à Umbanda. Então vamos encontrar seres encantados, principalmente na corrente infante. Quando a gente fala da corrente infante, a gente vai falar de Cosme Damião do Um, né? Nós vamos falar da corrente de Bejada, Crispir Crispiniano. Então é uma corrente de seres infantes. Então é importante, mais uma vez mostrando aqui a imagem que eu trouxe, para que a gente possa ter essa visualização, né? Como eu falei, tudo tem um arquétipo, né? Um arquétipo da alegria das crianças. E também Exu Mirim. Quando a gente fala tanto dos guias, mais uma vez falando da questão de direita e esquerda, que é importante a gente ressaltar isso,
porque são linhas de atuação, são polaridades totalmente distintas. E a questão de você falar que seres infantes não quer dizer que são crianças inocentes, que são crianças que estão ali simplesmente sem nenhum tipo de conhecimento e que você vai tratar como criança. Ponto. Festa de Cosme e Damião. As crianças vão vir, vão brincar, vão se alegrar, vão brincar com os brinquedos e tudo mais. Exu Mirim, que é a linha infante na esquerda, ele vai vir e vai executar o seu trabalho também. Dentro de uma questão extrovertida, é importante ressaltar a responsabilidade quando a gente fala dessas linhas infantes. Eu tenho um cuidado, exatamente por quê? Porque dentro da questão da corrente de Beige, da linha de Cosme e Damião, a gente vai ter uma observação que são seres que têm um grande grau espiritual. São espíritos que já vivenciaram muitas encarnações. A última encarnação muitas vezes é uma encarnação como uma criança, mas ele é um ser extremamente elevado. Então é uma entidade espiritual da qual eu não chamo para qualquer coisa. Eu tenho isso comigo, tá, gente? Por qualquer coisa, vamos dizer assim, eu não vou chamar para comer doce e tomar guaraná. Porque tem uma função essa linha dentro da Umbanda, que é a função exatamente de trazer um poder do Criador, que é o poder límpido da criação. Vai trazer alegria para o ambiente? Vai. Então você marcou a sessão espiritual de uma vez por mês, chamar a corrente de Cosme e Damião do Uno. É importante chamar a atenção do médium, é importante chamar a atenção da assistência, pela grandiosidade que é a linha infantil de Cosme e Damião. Porque é o momento de você purificar o seu campo vibratório, é o momento de você receber bênçãos, inclusive bênçãos de cura, através da corrente de Beijada. Então, onde tem a manifestação de um ser deste, não existe nenhum tipo de vínculo destrutivo, negativado em torno daquele ambiente. Por isso que os médiuns têm que estar muito centrados, muito preparados. Tá? Existe uma coisa que é interessante, que a gente vai lá na frente falar um pouquinho mais sobre isso, falar questão de preceitos, que aí vocês vão entender o preceito de uma outra forma. Mas a questão de postural em relação a todas as linhas espirituais. Todas as linhas espirituais que se manifestam como os nossos guias, muitas vezes têm os seus paramentos. Ou é um chapéu, uma bengala, ou é o fio de conta já é um fundamento de assentamento, mas tem os vários paramentos. E a corrente das crianças brincam com os brinquedos, tem lá às vezes o seu chapéu, o seu apito, e tem a sua forma de lidar com esse tipo de situação que é muito bonito, muito bonito. Mas todo paramento, ele é uma ferramenta de trabalho. Mesmo aquele brinquedo que está sendo ali utilizado, ele está sendo uma forma de captar determinadas vibrações e trazer as vibrações, principalmente vibrações de elevação para aquelas pessoas que ali se encontram. Existe uma passagem bacana do nosso Mestre Jesus, que ele diz assim: vinde a mim as criancinhas, porque é deles o reino dos céus. Como nós interpretamos isto? Quando nós tivermos a pureza de uma criança, é que nós estamos habilitados a herdar os planos superiores. A importância desta interpretação, ela é fundamental, porque estamos falando de algo muito verdadeiro, a verdade, o ser justo, o ser uma pessoa aplicada dentro da sua doutrina, é o que é a corrente de Beijada, a corrente de Cosme e Damião e do Uno. Então você médium, você dirigente, você que está assistindo para aprender um pouco sobre essa doutrina que eu estou falando,
a atenção, que não é algo, entre aspas, bagunçado, não é algo para você colocar o seu ego à frente, porque os paramentos, eles são instrumentos e ferramentas de trabalho, não estão ali para enaltecer o ego de absolutamente ninguém, tá? Porque às vezes o médium ele se apega ao paramento, a roupa, de uma maneira muito, coloca à frente da entidade, coloca o paramento como se fosse o principal dentro de uma ritualística espiritual, e não é. É uma ferramenta que pode ser utilizada, só que quando mal utilizada ela vira o oposto, né? Você passa a ter o paramento como uma forma de elevar e enaltecer seu ego, porque os guias, nenhum guia, ele está, o mesmo, uma força orixá, ele está ligado ao paramento, ele não tem esse ego do paramento. O paramento ele vem como uma ferramenta de trabalho, mas não é o fundamental para o trabalho dele. O fundamental para o trabalho de um guia espiritual é o que está dentro do coração e da mente daquele médium, daquele medianeiro que está intermediando a espiritualidade. Então esta função de você estar utilizando de um paramento, que a gente possa ter esse tipo de interpretação, que é uma interpretação bonita e que realmente vai elevar o padrão mental da corrente mediúnica, porque uma corrente mediúnica se faz quando o médium ele consegue entrar dentro do terreiro, entrar dentro do seu campo mediúnico. O terreiro tem o seu campo mediúnico, tem a sua contraparte física, mas tem a sua parte espiritual. Entrar dentro da parte espiritual do terreiro é você estar com a sua frequência elevada. Como nós já tivemos uma aula falando sobre frequência, então a sua frequência mental, a sua frequência positiva, ela é que determina as coisas dentro da espiritualidade. Então eu chamo a atenção para esse tipo de situação, principalmente quando se diz respeito à linha da corrente infantil ou infante da Ibejada. Quando nós falamos de Exumirim, Exumirim é algo que poucos terreiros trabalham, talvez nem tantos. Os que trabalham, eu já vi coisas que realmente me entristeceram, porque foge totalmente da proposta e do propósito. E é importante a gente ressaltar que Exumirim é um Exu. Ele está na sua forma infante, ele é um Exu. Ele entra em alguns campos onde um Exu não entra. Entenda-se isso. Ele tem uma energia de paralisar vibrações grosseiras, de vibrações ruins. Exumirim, às vezes, da sua maneira extrovertida e infante, ele leva vibrações para o campo mediúnico das pessoas, descarregando qualquer tipo de aspecto nocivo que possa estar ali. Então essa interpretação também de Exumirim, assim como eu falei da linha de direita, é importante também relação paramento, relação atividade espiritual. O porquê que essa entidade se manifesta dentro do terreiro? Qual que é a função? Lembrando-se que a utilização de elementos como o cigarro, a bebida e outro tipo de elemento faz parte de uma ritualística, é um ritual. E são elementos que são utilizados exatamente para quê? Para beneficiar o campo mediúnico da pessoa que está trabalhando, do médium, e das pessoas que estão recebendo aquela força. Então qual que é a função de Exumirim? Exumirim é exatamente trazer proteção para você. Exumirim ele vai trazer elevação espiritual. A linha dos nossos Exus, muitas vezes elas têm uma distorção que eu chamo a atenção de vocês que estão dentro da Umbanda. Todo tipo de manifestação espiritual de um guia, ele vem com a função de fazer com que você evolua.
com que você se eleve dentro da espiritualidade. Então jamais uma entidade vai falar algo que vá prejudicar o outro. Jamais um espírito vai falar algo que vai fazer com que você entre no caminho ruim. Então é sempre uma voz de elevação e de ensinamento. Então esse ensinamento, ele é importante que vocês entendam que todo ensinamento ele tem um aspecto evolutivo. Todo ensinamento tem um aspecto de positivar a mente das pessoas para que eles encontrem o único poder, que é o poder da criação, de uma forma elevada. Lembrando que os impactos negativos da maldade, das pessoas que falam mal, das pessoas... Isso é coisa humana, né? O ser humano ele tem essa tendência, né? De às vezes olhar o outro e às vezes criticar, né? O religioso ele está fora desse campo. Isso eu quero que vocês entendam. O que as entidades vão fazer com o médium? Eles vão fazer com que ele entre dentro desse campo virtuoso. E essa é uma função de Exu Mirim também. Só que a maioria das pessoas, eu falo isso com experiência de situações que eu já vivenciei, tem outro tipo de pensamento. Quando fala de seres infantes em geral e quando se fala-se de Exu Mirim. É uma entidade que quando ela vem trazer firmeza para o médium, vem trazer positividade. Às vezes falando da sua maneira extrovertida, alegre e realmente mostrando para as pessoas que existe uma força atuando ali que vai dispersar aquele pensamento, às vezes até negativo que a pessoa está trazendo, pela forma de divertir as pessoas. Mas não se enganem em relação a esta força. Não se enganem em relação à Umbanda. A Umbanda ela tem um único caminho: elevar as pessoas e trazer o caminho da paz e da grandiosidade da espiritualidade. Isto é, seja a corrente de Bejada, seja a corrente de Exu Mirim, lembrando que a corrente infante de Umbanda é diferente da corrente infante do Candomblé. O herê do Candomblé, né, ele tem, que a palavra herê tem, significa criança, né, então tem essa ligação do herê, ele se manifesta para trazer mensagem do orixá. O herê tem essa função. E o herê do Candomblé manifestado ele é totalmente diferente da criança da Umbanda. Porque são religiões distintas, com fundamentos diferentes e com pensamentos diferentes em relação à sua doutrina. Então eu quero que vocês entendam isso. Tá? Embora muitas pessoas colocam tudo dentro do mesmo campo de ação, mas fundamentação é outra e é muito distinto. Aproveitando, falando como eu citei a questão orixá, médium de Umbanda, ele tem uma característica diferente, como eu já citei mais de uma vez. Então o médium de Umbanda, ele tem essa força que uma trabalha com os guias e outra trabalha com força orixá. Tirando os caboclos, as caboclas, como as pessoas costumam citar, médium de Umbanda incorpora orixá? Médium de Umbanda incorpora orixá. Médium de Umbanda tem conexão com força orixá. Então, eu estou falando isso respondendo inclusive dúvidas. Teve pessoas que perguntaram para mim: Otis, mas incorpora orixá na Umbanda? Incorpora orixá na Umbanda. Incorpora-se. O orixá vem, traz a sua energia, traz a sua bênção. Às vezes existe aquela confusão do guia espiritual do orixá. Né? Vou falar, às vezes eu trabalho com, vou citar aqui a questão caboclo. O caboclo de Xangô, que é o Xangô Sete Pedras que vem, que é um guia espiritual que me acompanha na linhagem de Xangô, e tem o orixá Xangô. Como o médium, ele não modifica, porque é lógico que ele está ali, ele não vai fazer essa transformação, né? Você não consegue muitas vezes identificar quando o médium manifestou o orixá, quando manifestou o caboclo.
A não ser quando a corrente mediúnica e os cambonos realmente já estão habituados, quando realmente veio o orixá para trazer aquela força orixá para dentro do terreiro. Normalmente isso vem quando existem trabalhos de assentamento ou quando vem o caboclo de orixá, que ele vem para fazer outro tipo de trabalho. Então são situações distintas. Isso daí é lógico. Dentro da doutrina de muitos terreiros não tem isto, tá? Mas existe essa manifestação. Então eu quero deixar bem claro que esse tipo de trabalho é um trabalho, mais uma vez citando, só o religioso de Umbanda consegue interpretar e entender o que eu estou realmente citando, tá bem? Com todo o respeito a todas as demais denominações, as outras doutrinas existentes, o que eu estou falando é para somar positivamente para a nossa comunidade religiosa, e é exatamente a proposta que eu estou trazendo. Dentro desse complemento de aula, que é muito bom, é sempre uma satisfação imensa poder estar compartilhando conhecimento, tá? Se aprende, ninguém nasce sabendo. Embora muitas coisas os nossos guias passam para a gente. Eu tenho um grande professor que é meu preto velho, que é o Pai Guindo, um grande professor que é o meu Exu, Exu Mangueira, um grande professor que é o Caboclo Biratã, que existem os professores da vida, que é a vivência, que é o trabalho ao longo dos anos, e realmente que a gente possa aprender e repassar. Que tudo aquilo que vocês estão recebendo aqui, que vocês possam repassar para os nossos irmãos. Compartilhem as nossas aulas, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aquele que quer estudar Umbanda, que quer entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, meu saravá fraterno, e espero vocês aqui em nossa próxima aula. Mais uma vez, clique aqui, cadastre-se. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu.